Bom dia, pessoal. Nós vamos falar um pouco agora sobre deformidades congênitas do membro inferior. Então, vamos iniciar nossa apresentação falando sobre a displasia do desenvolvimento do quadril. Ela é um grupo de deformidades anatômicas que são divididas em atípicas e típicas. São deformidades congênitas do próprio quadril, né? Ela apresenta etiologia desconhecida, mas tem 5 hipóteses de etiologias, sendo a genética a que mais prevalece. E todas essas hipóteses se baseiam numa hiperfrouxidão ligamentar e também da cápsula articular que favorece essa luxação ou subluxação do quadril. Quadro clínico. Deve-se ter em mente que sempre quando iremos investigar um quadro de luxação do quadril, né, são as displasias congênitas, nós devemos buscar sinais que mostrem a luxação ou subluxação do quadril. Então, devemos realizar busca ativa em sinais precoces da displasia e buscas serão realizadas através de testes físicos. 2 testes físicos são realizados, que é a manobra de Barlow, que ela é realizada em 2 tempos. No primeiro tempo, tenta-se reduzir esse quadril, que é feito através de uma flexão do quadril, juntamente com a flexão total do joelho, e tenta-se colocar-se esse acetábulo no lugar. É percebida essa colocação no local do acetábulo através de um clique que é feito quando essa articulação é reduzida. O segundo tempo dessa manobra se caracteriza na tentativa de luxação dessa articulação, que também é percebido com um clique. A manobra de Ortolani, ela da mesma forma da manobra de Barlow, ela também é realizada em 2 tempos. No primeiro tempo tenta-se realizar essa redução, no segundo tempo tenta realizar essa luxação do quadril. Essas manobras só poderão ser realizadas num quadro em que se percebemos essa displasia inicialmente, ou seja, no máximo até semanas após o nascimento da criança. Quando se passam mais de 2 meses, em média mais de 2 meses desse nascimento, essas manobras são de difícil execução, muitas vezes não conseguindo se realizar. Então, aqui nós temos uns sinais de luxação do quadril, que é o sinal de Trendelenburg, que é quando a criança se apoia sobre a perna que tem a suspeita de luxação do quadril. Quando ela se apoia unicamente sobre essa perna, a gente percebe um decaimento contralateral do quadril, que é provocado pelo enfraquecimento do músculo glúteo médio. Aqui, no sinal de Nelaton Galease, a gente percebe que, ao realizar a flexão do quadril e flexão do joelho com o paciente decúbito dorsal, se percebe uma assimetria na altura desses joelhos, que é percebida aqui, ó. O joelho direito do paciente encontra-se mais alto que o joelho esquerdo. Então, o diagnóstico é realizado através de suspensão clínica com radiografia do quadril. A gente percebe que esse arco de Menard, que era para estar assim mais ou menos contínuo, ele vai se encontrar descontínuo. Ou seja, não vai ter uma continuação desse arco. E também o índice acetabular, que seria mais ou menos o ângulo do acetábulo com a cabeça do fêmur, ela não irá receber essa angulação de até 35 graus, ela vai ficar maior, no caso de 40 graus. Quanto ao tratamento, até os 4 meses, o tratamento é realizado através do aparelho de Pavlik. De 4 a 18 meses, é realizado através de tração cutânea, mais redução sob anestesia local, mais aparelho engessado. Acima de 18 meses, o tratamento é prioritariamente cirúrgico. Coxa-vara do desenvolvimento. Então, ela é uma anormalidade do crescimento provocado por um defeito cartilaginoso no colo femoral, que vai diminuir o ângulo entre o colo do fêmur e a diáfise femoral, que é um ângulo cérvico-diafisário. Ela não possui uma etiologia estabelecida, porém, percebe-se que trata-se de um distúrbio primário do desenvolvimento endocondral. Então, quadro clínico. De forma geral, os pacientes são oligostomáticos, possuindo queixas mal definidas. As principais queixas são marcha claudicante, uma fraqueza, assimetria dos membros, limitação da amplitude do movimento. E os sintomas mais frequentes são fadiga aos esforços e cansaço, desconfortos ou até dor. Então, aqui a gente percebe que o paciente ele tem esse ângulo cérvico-diafisário diminuído. Diagnóstico. O diagnóstico é realizado através da história clínica com alguns aspectos radiográficos que podem ser percebidos ao exame, como, por exemplo, esse ângulo cérvico-diafisário diminuído, uma verticalização da física e encurtamento do colo, um formato triangular localizado na região metafisária do colo femoral.
Tratamento. Ele se baseia prioritariamente na intervenção cirúrgica. Porém, antes da intervenção, são realizados alguns movimentos de alongamento muscular, principalmente dos rotadores externos, além de para realizar essa compensação e correção da assimetria dos movimentos. E eles são muito importantes até o momento operatório. Vamos dar continuidade aqui agora com o fêmur curto congênito. O fêmur curto congênito, ele tem uma deficiência na parte proximal do fêmur, a deficiência focal proximal, né? São os dois termos que existem. A apresentação, ele vai desde formas mais leves até as formas mais graves. Ele pode ser unilateral, bilateral, acompanha normalmente outros tipos de anomalias nos membros inferiores, com frequência, e tem uma incidência de 1 a cada 50 mil nascimentos, né? O quadro clínico é uma diferença que você observa no nascimento, observa a diferença do volume e do tamanho entre as coxas. E você percebe também uma rotação externa com grau variável de flexão fixa do quadril. O joelho também está em vago. Aqui é uma classificação anatômica que existe, que é a classificação de Papas, que ele vai de 1 a 9, certo? E aqui já é uma classificação, a classificação de Paley, que é uma classificação mais técnica cirúrgica, como vai ser abordada a cirurgia do paciente. Quanto ao tratamento, ele é sempre por cirurgia. Aí você vai fazer uma discrepância, um cálculo de discrepância, em que essa discrepância vai chegar no máximo a 25 centímetros. Aí se ele chegar no máximo isso aí, você vai fazer a técnica cirúrgica dividida em etapas. Isso tudo para poder evitar uma coisa mais drástica como amputação, né? Aí como é que é isso? A primeira etapa você tem que realizar entre o segundo e o terceiro ano de vida para poder fazer a estabilização do quadril via acetabuloplastia. E na etapa 2, você vai fazer a estimativa do crescimento novamente, fazer a correção dessa rotação externa e vai fazer o alongamento através de fixadores externos e a fixação do joelho para evitar uma subluxação posterior da tíbia. Quando, na medida do crescimento, pode acontecer essa subluxação, você tem que fazer essa fixação. Então, dando continuidade à apresentação, vou falar um pouquinho da luxação congênita do joelho, que seria o recurvato congênito. Então, só dando uma pequena introdução, que além do recurvato congênito que tem, existem vários outros tipos de desvio do joelho. Então, um deles seria quando há um desvio por afastamento do eixo central do corpo com a aproximação dos tornozelos. Esse seria o que a gente chama de joelho vago. E quando ocorre o inverso disso, o joelho vago. E quando há uma hiperextensão do joelho, que acontece o quê? Acontece uma anteriorização da tíbia, a gente tem um recurvato, que é o que eu vou explicar agora. Então, o recurvato do joelho se classifica tanto como dinâmico como estrutural. O dinâmico vai ser definido como a hiperextensão durante o período de apoio na marcha. Então, é quando a pessoa tenta andar, ela não consegue porque está hiperestendida. Consequentemente, como é que a gente vai ver isso aí? Por que acontece? Pode ser pela combinação da contração do quadríceps, da espasticidade do tornozelo e fraqueza dos músculos dos gêmeos. Então, quando a gente for buscar no exame clínico, no exame físico, a gente vai buscar essas alterações. Então, em que pacientes que podem ter essa luxação? Pode ser em pacientes com alguma lesão traumática cerebral, com paralisia cerebral, algumas sequelas de poliomielite. E o estrutural, que seria o outro tipo, ele é congênito e é decorrente da posição fetal intrauterina, que é quando o bebê está na posição cefálica, o pé dele fica preso na maxila e é aí que vai provocar essa anteriorização da tíbia. Então, como é o quadro clínico? Como eu já falei, o que a gente vai ver primeiro e primordialmente é esse deslocamento anterior da tíbia em relação ao fêmur. Já no joelho também vai poder mostrar deformidade grosseira em valgo pela rotação externa que pode ocorrer nos quadris. A gente pode ver também o trato iliotibial e o septo intermuscular com acentuada contratura, e os tendões flexores mediais também podem estar deslocados. Como eu falei, o músculo do quadríceps pode estar atrofiado e retraído. E a rótula pode estar mal posicionada e atrofiada. Aí aqui a gente trouxe uma imagem, que é do bebê, que geralmente é congênito, acontece muito em recém-nascidos, que aqui ele está com a tíbia toda anteriorizada em relação ao fêmur, um pouquinho da rotação externa do quadril.
Aqui seria outra imagem que a gente já trouxe do paciente já adulto, que a gente vai ver que no joelho dele a gente vai ter as pregas cutâneas interiores, elas vão estar mais espessadas e tem a proeminência dos côndilos femorais. Aqui seria mais uma vez, aqui a gente vai trazer o que? Os côndilos femorais desse paciente aqui, eles vão estar já na região poplítea, de tão deformado que vai estar o joelho. E o quadro clínico. Então aqui seria como a gente vai classificar o quadro clínico do paciente para depois tratar. Então eu tenho essa classificação que é o FINDER-5, que são 5 tipos de hiperextensão que vai estar o joelho do paciente. Então na U é a hiperextensão fisiológica, ou seja, uma pouca quantidade de graus, chegando até 20 que o joelho vai estar hiperestendido. Na 2 é a hiperextensão simples, que pode acontecer no adulto, tudo normal. Na 3 é a subluxação anterior, que o joelho ainda pode resistir à flexão além da posição neutra. Já na 4 e 5 são as mais complexas, é a luxação anterior, que ela é rara, é grave e pode ser que o paciente não consiga andar de jeito nenhum. E a 5ª, que são complexas e são mais relacionadas a síndromes. Aí tá aqui, a gente trouxe uma imagem com as subluxações, mostrando que pode variar muito de grau. Aí na primeira está mais ou menos anteriorizada, na segunda já está bem mais, e aqui a gente vê que está quase solto já mesmo aqui, possibilitando a deambulação. Então, como é que é o diagnóstico? Eu já falei, a gente vai fazer o exame clínico justamente para ver essas alterações primárias e secundárias. Aí na inspeção, o que é que a gente vai ver? Vai ver a retração do quadríceps, o deslocamento anterior dos ligamentos e dos músculos flexores, a saliência posterior dos côndilos na região poplítea e a presença acentuada da prega de pele na região anterior, como foi até mostrado naquela imagem, que a prega estava espaçada. E nos ligamentos a gente vai ter uma frouxidão pelo alongamento prolongado que essa hiperextensão vai fazer. E os exames de imagem. O principal exame de imagem aqui vai ser a radiologia. É nele que a gente vai identificar os principais fatores que mostram ser essa luxação congênita. Mas também a gente pode pedir outros exames, como a pneumartrografia, para avaliar se teve alguma coisa na bolsa suprarrotuliana, mas não se usa muito. A eletromiografia, para orientar o diagnóstico de equilíbrios musculares primários e secundários. E por último, como é uma doença congênita, que pode ter caráter genético de outras síndromes, avaliar o comportamento genético. Aí aqui a gente trouxe um exame de raio-x em perfil, que mostra justamente essa anteriorização da tíbia em relação ao fêmur. E o tratamento? O tratamento, como eu falei, vai se basear com o grau de deformidade. Vai nos grupos 1, 2 e 3, o tratamento vai ser conservador, enquanto que nos grupos 4 e 5 o tratamento já pode ser cirúrgico, como osteotomia, que é o que a gente vai usar mais. Bom, gente, vou aqui falar a respeito da hemimelia fibular, que é uma deficiência congênita que pode variar desde a hipoplasia da fíbula, como também a ausência total deste osso. Não tem uma etiologia conhecida e não tem uma relação genética, sendo uma causa esporádica. Acredita-se que isso é devido relacionado a insulto embrionário entre a 6ª e 8ª semana e também associado a outros problemas, como a ausência de ligamentos cruzados no joelho e também curtamento do membro, tanto no setor tibial como também no setor femoral. Ela é classificada de acordo com a Klerman-Kallange, que vai desde o 1A, 1B e 2, que explicarei melhor em seguida. Visa-se obter a melhor função possível com preservação do membro e, para tal, vocês têm um tratamento como compensação no calçado para o epifisiodese no lado contralateral para casos mais leves e, no caso mais grave, você tem a amputação de cime e prótese. Então, aqui a gente vê o tipo 1A, que é exatamente a fíbula curta, ela é presente, só que ela é curta. Aqui a gente já vê uma parte proximal da fíbula, ela já está ausente, e aqui no tipo 2, a gente vê a total ausência. E aqui no caso, a gente vê uma criança com o tipo 2. Você percebe bem aqui na radiografia que ela não possuía fíbula. Neste caso, ela foi exatamente, utilizou-se nela a reconstrução cirúrgica, que é um tipo de tratamento que tem cada vez mais ganhado espaço nos tempos modernos, que consiste em reconstrução cirúrgica com preservação do membro e abordagem da deformidade do pé e alongamento da tíbia. Se instalou a peça Lizarov, que visa corrigir e alongar a deformidade tibial, e a deformidade equinovago necessita alongar tendão calcâneo, músculos peroneiros, ressecção da membrana interóssea remanescente e requisitos fibrosos da fíbula. Aí, osteotomia
supramaleolar, que visa corrigir o valgue e a curva para frente da epífise distal da tíbia. Mais de um alongamento podem ser necessários. E o primeiro alongamento vai de um ano e meio até 4 anos, o segundo vai de 6 a 8 anos e o final vai de 12 a 14 anos. Aqui a gente vê o paciente que foi dito antes. Ele instalou o APED Ilizarov e está aqui como ele ficou posteriormente. Então, agora vamos falar a respeito da ginesia tibial, que é a deformidade congênita rara de etiologia desconhecida, que pode ser a tíbia ausente ou displásica, mas a fíbula ela está preservada, acontece 1 a cada 1 milhão de nascimentos, é associada à duplicação dos pés e das mãos e o pé acentuadamente rígido, deformado em vara e em supinação, pode estar ausente 1 ou mais raios laterais. Aqui a gente vai usar a classificação de Calanche e Dow, 1, 2, 3, e aí eu vou mostrar também elevada incidência de anomalias congênitas associadas, que você vai ter escoliose, você pode ter até problemas relacionados com cardíaco e também problemas gonadais em caso de meninos. E pode-se identificar a presença de tíbia proximal com ressonância magnética. E no caso que você tem assim, o fêmur mais ou menos preservado, você pode esperar a presença da tíbia proximal. Então, a desarticulação do nível do joelho, aqui é o tratamento. No tratamento nível 1, que é no caso que você não vai ter a tíbia, ela está totalmente ausente, você vai ter a desarticulação do nível do joelho e colocação de prótese da extensão. Aí no caso tipo 2, você tem a fusão cirúrgica da tíbia e da desarticulação do pé, em seguida a colocação da prótese, que é no tipo 2, e a desarticulação do pé, de subsequente colocação de prótese, que é no tipo 3. E também, como foi dito antes, a cirurgia reconstrutiva com o Ilizarov também pode ser usada aqui e tem trazido bons resultados. Aqui a gente vê a classificação, onde a gente vê a ausência total da tíbia aqui no tipo 1. Aqui a gente vê apenas a parte proximal da tíbia. E aqui a gente vê uma boa parte da tíbia, mas a gente vê a ausência uma deformação na parte distal. E aqui, mais uma vez, a gente vê aqui um caso do tipo 1. Aqui a gente vê também o encurtamento do membro e como a paciente ficou posteriormente com a construção e o alongamento com o APED Ilizarov. Ok. Aí, a síndrome da banda construtiva, que é a normalidade congênita rara, manifesta-se como anel de constrição afetando os membros. É mais comum no pé, mas também pode afetar os membros superiores. Aí a perna é um dos locais mais atingidos. Isso pode ser decorrente da falha seletiva no desenvolvimento da massa mesodérmica para produzir o tecido subcutâneo, que resultaria no anel da constrição. Na hereditária, sendo esporádica de proporção de 1 a 15 mil. E vai depender, ela pode tanto afetar apenas a pele, mas também pode chegar ao osso e até chegar na circulação. E assim ela é associada a outras alterações, como problemas de circulação e cardíaco. O tratamento vai ser com ressecção e zetaplastia, caso não esteja envolvida a circulação, não esteja comprometido, e posterior correção das outras deformidades, porque ela pode ter, quem é afetado pode ser o pé congênito, por exemplo. E aqui o caso aqui de um paciente que foi tratado com zetaplastia. Bem, em relação às deformidades do pé, a gente vai começar com o pé torto congênito, que é a deformidade mais comum encontrada no pé. Ela é presente em 1 a cada 1000 partos, principalmente no sexo masculino, e 50% dos casos ocorre bilateralmente. Ela tem explicação de acordo com fatores genéticos, teoria mecânica em relação à compressão externa intrauterina e a teoria neuromuscular em relação à inervação do feto. O diagnóstico ele é feito de acordo com a avaliação geral do bebê, principalmente vendo todo o bebê na questão do quadril, da coluna e procurando outras doenças neuromusculares, porque ela é bem frequente associada a eles. A gente pode também ver em relação ao tamanho do pé, porque quando é unilateral, o pé acometido ele costuma ser menor do que o normal. E o grau de rigidez, principalmente para saber o prognóstico do tratamento, porque quanto menor o grau de rigidez, melhor vai ser o tratamento, a efetividade dele. Em relação ao exame radiológico, ele não é feito de rotina, então é um diagnóstico eminentemente clínico. Você vê, você tem essa avaliação e consegue diagnosticar o pé torto congênito. O tratamento, ele é 80% efetivo quando é conservador,
com o uso de gesso corretivo pelo método de Punset, principalmente quando a gente já pega na primeira semana pós-parto. Como a gente consegue ver aqui na imagem, ela é feita por etapas, e quando a gente consegue essa correção, a gente parte para a segunda etapa, que é o aparelho de Dennis-Brown, que a gente deixa por anos, durante a noite, o paciente usando ele. O tratamento cirúrgico é quando a gente não consegue a efetividade com esses métodos, e aí a gente faz com a técnica de Cincinnati, de liberação póstero-médio lateral. Em relação ao pétalo vertical, ele também é 50% dos casos bilateral, corre principalmente no sexo masculino e tem uma etiologia desconhecida. Ela tem uma frequente associação com doenças congênitas e neuromusculares, então é importante quando a gente pega um paciente com trissomias, um paciente com poliomielite, paciente com mielomeningocele, para a gente ter também esse diagnóstico também. Ele é feito no período neonatal em casos acentuados e em casos mais leves a gente tem com o início da deambulação da criança. A principal característica dessa deformidade é o grau de rigidez acentuado do pé, e a clínica ela tem uma forma convexa na sua face plantar, o retropé em equino e mobilidade comprometida, assim que a criança vai chegar para a gente. O raio-x que a gente usa é o de perfil, e ele vai nos mostrar uma posição vertical, subluxação dorsal, e do navicular e equinismo do calcâneo. E o tratamento é cirúrgico, justamente para conseguir melhorar toda essa subluxação, essa verticalidade através da redução. E quando os resultados são satisfatórios, a gente vê que é principalmente com 6 meses a 2 anos de idade, quando se faz essa cirurgia. E por último, o pé metatarso aduzido, que é uma alteração postural congênita nos infantes que é mais frequente. Ela é bem rara em adultos e bem rara em crianças. Ela tem uma causa por posição intrauterina, mais evidente entre 6 a 12 meses de vida, mas a gente pode também ver no início nos primeiros meses de vida também. A clínica, ela tem um antepé aduzido no nível da articulação tarso-metatársicas e retropé em posição neutra ou em valgo leve. Na radiografia, a gente consegue ver a medição do ângulo formado entre os eixos do calcâneo e do quarto metatarsico para classificar a deformidade. Aí, se for menor do que 20 é leve, entre 20 e 40 é moderado e mais do que 40 é uma deformidade grave. Na maioria dos casos, ela tem uma resolução importante, uma resolução espontânea. Por isso é importante a gente conversar com os pais da criança sobre essa resolução espontânea. Nos casos, a gente usa gesso para os casos menos flexíveis, de 8 a 10 semanas para a resolução, mas é possível ver até 2 anos de idade. E quando não tem correção até os 3 anos de idade, a gente faz a liberação do adutor, do halo e da articulação tarso-metatársico, do primeiro raio. E quando não tem, após 3 anos de idade, a gente faz a osteotomia de abertura do primeiro cuneiforme e a subtração do cuboide. A braquimetatarsia ela é uma alteração congênita e às vezes muito dolorosa, e só vai aparecer nos pacientes de acordo com o avanço da idade. No início, você não consegue, a criança até 4 anos, você não consegue identificar. Podemos dizer que ela é um encurtamento de 5 milímetros, né, do quarto metatarso. Às vezes as pessoas acham que está tendo um encurtamento do dedo, só que não é encurtamento do dedo, é porque o metatarso, como a gente está vendo nessa figura aqui, ele está tendo uma atrofia dele, que é relacionada a um problema congênito, e ele vai acabar puxando o quarto metatarso, que é o que mais acomete. Aí a consequência não só é estética, mas também muito dolorosa, né? E o que eles vão queixar bastante é por causa da dor
por que vai causar muito essa dor? Porque quando está tendo essa alteração no quarto metatarso, que ele vai ter esse encurtamento, os dedos da extremidade, eles vão acabar tendo que ir um pouco para a região interna do pé, né? E aí vai acabar mudando um pouco a anatomia e vai causar muita dor, para compensar essa folga, né, que vai ocorrer entre os dedos. Aí o diagnóstico, né, radiografia simples, já dá para identificar, e fora de visual, você vê. Porque a partir de 4 anos de idade, a criancinha já começa a aparecer ali, você já começa a ver, é fácil de fazer o diagnóstico. Aí na radiografia você nota aqui, ó, que o quarto metatarso, ó, ele está recolhido, ó. Aí o que vai acontecer, que teve essa alteração, que os estudos mostram, que é um fechamento prematuro da placa epifisária de crescimento ósseo do metatarso. Aí o tratamento tem as 2 formas, que são as melhores que a gente fez nessa pesquisa, que é a técnica do enxerto ósseo, que é essa daqui, o dedo está totalmente encurtado, aí bota um enxerto e ele acaba deixando tudo normalzinho. E essa técnica de extrator ósseo, que é aquela com fixador. Qual é a diferença? Que o efeito é mais rápido. Isso aqui você fez a cirurgia, já tem o efeito visual, já tem o efeito completo. E essa daqui já demora um pouco e tem algumas complicações. Aí, dando continuidade, tem a colisão tarsiana. O que é essa colisão tarsiana? É uma conexão anormal da região aqui dos dedos, dos ossos do tarso, né? Só para dar uma revisão rápida aqui, tem o calcâneo, que ele se articula com o tálux, com o navicular e com os outros ossos aqui. Aí essa articulação, ela é um efeito também congênito, ele acaba tendo ele acaba nascendo sem essa articulação, nascendo junto mesmo, com essa conexão. Aí acaba você tendo essas alterações. Uma das alterações visíveis é essa daqui. O pé, ele não tem essa curvatura, ou ele tem algumas alterações aqui, né? Aí vai ter claudicação e outras consequências, né? Apesar de estar presente no nascimento, os sintomas só vai ser mais tardio na vida dele, né? Que é a partir dos 12 a 16 anos que você vai começar a notar que ele vai se queixar de dores, né? Alterações. E nessa radiografia aqui, o que a gente vai constatar, ó, que aqui uma normal do pé não vai ter essa ligação, essa conexão dos ossos, ó, do calcâneo com o talo, e essa daqui você já vê que tem essa ligação, ó, que é algo que se comprova que essa alteração é no desenvolvimento dos ossos, né? Ele não deu para ele se separar direitinho. Aí a radiografia, né, o melhor exame simples para a gente diagnosticar. E o que mais acomete é do calcâneo ao tálus, ao hálus, quer dizer. E o tratamento inicial deve ser conservador e existe uma chance de aliviar da dor, né? E a questão da imobilização de órtese e com gesso também. Então, dando continuidade, vamos falar agora um pouco sobre a polidactilia. A polidactilia nada mais é do que dedos supranumerados, tanto na mão como no pé. É uma doença que tem um forte caráter de transmissão hereditária e genética, relacionada ao gene recessivo de penetrância incompleta. Também é relacionada às aberrações cromossômicas, como síndrome de Down, escoliose congênita, trissomia do 21 e agenesia tibial. A incidência ela ocorre de 1 para cada 713 partos. Ela é 2 vezes mais frequente naquelas raças não brancas. E não há diferença no acometimento de sexo. Ela é dividida de acordo com a classificação de Turek. Na tipo 1, é nada mais do que uma massa redundante, sem a presença de ossos e tendões e cartilagem. Já a tipo 2 é uma duplicação parcial ou total do dedo, com a presença de componentes anatômicos. A tipo 3 ela é mais rara de acontecer e consiste na presença de um dedo com todos os componentes. Então, o tratamento dela vai se basear na função e no aspecto cosmético. Como a gente pode ver aqui, nessa imagem, é a presença de um dedo a mais. Então, isso pode influenciar no uso de calçados. E o que é que vai ser o tratamento? Vai ser uma cirurgia de ressecção desse dedo, do dedo supranumerário. Habitualmente, ela é ideal de ser indicada
no momento que a criança já começa a andar. A sindactilia é outra patologia, que é uma fusão dos dedos, de um ou mais dedos do pé, o mais comum entre o segundo e o terceiro, como na imagem. A incidência ocorre de 1 para 1000, mais comum no sexo feminino, e também tem o caráter de transmissão genética. Ela vai ocorrer intrauterina entre a 6ª e 8ª semana. Logo, é uma ocorrência atribuída ao distúrbio de desenvolvimento e diferenciação mesenquimais. O tratamento também é tratamento cirúrgico, certo? É mais relacionado com o aspecto cosmético, com a estética, certo? E aos 2 anos de idade é o ideal para se fazer a cirurgia, devido à menor chance de contraturas, certo? E a presença de fusão ou não fusão óssea é que vai direcionar o tratamento cirúrgico. A sindactilia completa, ela vai envolver um maior enxerto de pele e múltiplas zetaplastias, certo? Para o fechamento completo do dedo. Por último, a macrodactilia, que nada mais é do que o gigantismo, que é o alongamento de um dos dedos do pé, de um ou mais dedos, certo? Ela é dividida em fase estática, quando eu tenho, ela vai estar presente ao nascer, se alonga durante a infância da criança e tende a ficar inalterada, ou de forma progressiva, que aumenta, além na infância, vai aumentar durante a fase de crescimento também. É uma patologia que ela está associada também a neurofibromatoses, síndrome de Alves, hemangiomas e anomalias do sistema linfático. O tratamento ele é realizado quando o dedo está muito avantajado logo nas crianças de pouca idade, certo? Isso traz consequências tanto de ordem psicológica como biomecânica, porque a cirurgia ela vai consistir na retirada total do dedo e jamais nenhum tipo de procedimento vai ter o resultado esperado pela família e nem pelo paciente. O tipo de procedimento mais utilizado é a epifisiodese, que é o que? É uma curetagem na placa de crescimento das falanges, utilizando o auxílio de intensificador de imagem e pode ser associado também ao emagrecimento do dedo. É o mais utilizado.